Olá, terceira série, tudo bem com vocês? A gente vai para a nossa 38ª aula já, gente, ainda falando sobre o tema evolução. Para começar a aula de hoje, vamos ler aqui junto essa notícia. Jovem que descobriu espécies de serpente estrela do mar a 200 quilômetros do oceano ganha prêmio internacional. Então aqui está falando do jovem que fez uma descoberta bem bacana aqui da Universidade Federal do Paraná. Olha só que legal. A amostra de espécies marinhas encontradas em cidades que estão atualmente a cerca de 200 quilômetros de distância do oceano atestam que a região dos Campos Gerais do Paraná já foi coberta pelo mar há milhões de anos. Durante o estudo, o pesquisador descobriu que as amostras coletadas não se encaixavam em nenhum gênero de espécies já catalogadas. Por conta disso, para a estrela do mar foram nomeados a família Paranasteide, o gênero Paranaster e a espécie Paranaster crucis. Olha que bacana. A descoberta dele foi tão importante que, além da espécie, ele descobriu um gênero e uma família, né? Porque a espécie que ele descobriu não se encaixava em nenhuma das categorias. Então, foi criado para essa espécie, né? Para essas espécies que ele descobriu, tanto a família, quanto o gênero, quanto a espécie, né? Então, olha que bacana. Então, tá falando de fósseis, que é um dos temas, um dos conceitos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, falando de evidências evolutivas. Então, até agora, a gente está falando de evolução, né? Falou lá das ideias. Primeiro falou da origem da vida, comentou um pouco lá sobre as táticas reprodutivas, onde a gente falou meio por cima um pouco de seleção sexual. Falou de Lamarck, falou do Darwin, do neodarwinismo, então falou das teorias. Mas existem evidências de que a evolução realmente existe? Existem essas evidências. Quais são elas? É isso que a gente vai ver na aula de hoje e na próxima aula também, tá? Então, vamos. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Conhecer algumas das evidências de que a evolução realmente existe, que ela realmente acontece. Vamos lá? Primeiro vamos para um quiz, para ver se vocês estão bem adaptados, se já conseguiram entender bem esses conceitos primordiais aí da evolução. Chama-se de evolução o processo pelo qual, ao longo do tempo, letra A, os organismos sofrem um melhoramento, letra B, os organismos sofrem uma diversificação, letra C, os organismos ficam mais fortes? Ou letra D, os organismos não se alteram? E aí, gente? Fácil, né? Vocês têm que lembrar o quê? Que evolução não é o melhoramento do indivíduo, ele não fica mais forte, não fica mais inteligente, ele não fica melhor. A evolução é o quê? Uma diversificação. Os organismos se modificam ao longo do tempo e modificar não é sinônimo de melhorar, tá? Então isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Então, continuando aqui, gente, vamos para a nossa primeira evidência de que a evolução existe, que ela acontece, tá? Nossa primeira evidência é o que a gente já mostrou num dos slides lá atrás, são os fósseis. Então, os fósseis,
eles são bem importantes porque eles mostram pra gente organismos que viveram aqui há muito tempo atrás e que não existem mais hoje, né? Mas que a gente pode comparar com espécies que vivem e tentar traçar aí a linha evolutiva dessas espécies. Então, o que são fósseis? Está dizendo aqui que é uma evidência paleontológica, que são restos ou marcas orgânicas com mais de 11 mil anos, né? Então, não necessariamente, a gente vê geralmente fóssil, lembra do esqueleto de um dinossauro. Não necessariamente é um esqueleto, pode ser só um vestígio, pode ser uma pegada, por exemplo, né? A gente está vendo essa imagem, por exemplo, aqui é um coprólito. O que é isso? São fezes de animais, né? Que ficaram, então, que viraram fósseis. Geralmente, para virar fóssil, tem que ser uma parte dura do corpo do organismo, né? Então, geralmente é o esqueleto, conchas, ou pode ser mesmo, no caso, a pegada, no caso aqui até as fezes, né? Parte mole do corpo dos organismos é difícil de acontecer. Às vezes acontece, mas é mais difícil. Por isso que a gente não acha fóssil de todas as espécies que já passaram pelo planeta, né? Porque além de ser difícil de formar, é mais fácil de acontecer com animais que têm partes duras, né? Animais que, por exemplo, uma água-viva, que o corpo é inteiro mole, dificilmente a gente vai encontrar um fóssil dela, tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Então vejam esse aqui, por exemplo. Vocês estão vendo aqui bem certinho a marca de uma concha, né? Então tá aqui a marquinha dela, uma parte que era dura, a gente pode ver inclusive a textura ali, né? Você tá vendo desse lado e olha que bacana, do outro lado aqui eu ainda tenho como se fosse o encaixe dela ali, né? Então esse fóssil aqui tá mostrando bem bonitinho como é que seria, então, um fóssil, do caso aqui de um bivalve, de um molusco, né? Esse outro aqui, ó, também tá mostrando, né? Um pouco diferente, mas também era um molusco bivalve. Vocês estão vendo aqui as duas partes das conchas, né? Bem bonitinho de ver aqui. E ainda eu trouxe aqui para vocês, né? Esses dois aqui são fósseis de verdade, né? Não são meus, eu emprestei do Clube de Ciências lá de Araucária e também do professor Jefferson, que é o professor do 2º ano, tá? Então trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. E no material de escola de vocês, que talvez vocês já tenham visto, aqui não é um fóssil de verdade, mas é um exemplo que a gente tem de um trilobita, né? Então, trilobita também era um invertebrado que viveu há muito tempo atrás e que é bem importante. Ele apareceu numa época específica, então é um fóssil que a gente geralmente estuda bastante também, tá? Então, a gente até fala, né, quando quer falar que alguma coisa é muito velho, que a gente tira sarro que é do tempo que se matava a trilobita tamancada, né, de tão velho que é. Então, tá aqui bem bonitinho. Lógico que a gente não existia, né, humano na época do trilobita. Mas está mostrando aqui alguns fósseis para vocês verem os exemplos. E aqui também tem vários mostrando, né? A pegada, o coprólito, aqui vários trilobitas, né? O esqueleto, bem bonitinho para vocês darem uma olhada. Como é que se forma um fóssil? É algo difícil de formar, como eu mostrei, né? Então, está mostrando aqui no caso um dinossauro que morreu e logo na sequência tem que acontecer alguma coisa que pare a decomposição do corpo do animal, no caso, né? Então aqui, por exemplo, houve um deslizamento de terra, cobriu com lama, alguma coisa que dificultou que o corpo desse animal fosse decomposto. O que está acontecendo aqui? Ó? Então ele foi coberto, com o passar então, de muito, muito tempo, alguma coisa aconteceu e acharam o fóssil ali. Então o processo de fossilização é muito difícil de acontecer, né? Então é raro, mas tem alguns lugares que a gente já tem mais tendência, talvez ali tenha. Onde? Onde a gente tem rocha sedimentar. Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram essa parte, mas a rocha sedimentar ela vai se formando em camadinhas. Então, onde tem esse tipo de rocha é mais fácil encontrar os fósseis, tá? Então tem essa relação aí também. Olha outro exemplo de fóssil, que daí é um outro tipo de formação, né? Também pode ser em âmbar e no gelo. No caso aqui o mamute, que ficou bem famoso, porque ele, né, o gelo, então, formou esse tipo de fóssil que preservou muito bem, inclusive, os tecidos, a parte mole do corpo do animal, né? Também bem raro de acontecer. Então, fóssil é uma evidência muito importante. E esse fóssil aqui também é um dos muito importantes para mostrar para a gente como é que funciona, né? Você está vendo aqui o Archaeopteryx. O Archaeopteryx, se vocês conseguirem olhar o fóssil aqui, a gente vê marca de penas, o que indica apenas aves. Mas se a gente olhar, talvez essa imagem não dê para ver muito bem, mas tentem olhar, ó, tem marca de garras, inclusive de dentes. A ave não tem garra e não tem dentes. Então, esse fóssil começou a indicar para a gente que talvez as aves pudessem ter alguma relação com os répteis. E hoje sabe-se que sim, que aves, na verdade, são um grupo especial de répteis, né? E esse fóssil está mostrando, então, essa transição entre um grupo e outro. É bem legal de ver aqui também. Então, sobre isso, vamos para mais um quiz. Sobre os fósseis, é incorreto dizer. Letra A, se formam mais facilmente em rochas sedimentares. Letra B,
fornecem dados evolutivos, ecológicos e geológicos e etc. Letra C, a fossilização é exclusiva das partes duras do organismo? Ou letra D, são estudados pela paleontologia? E aí, gente? Fácil também, né? Eu falei para vocês que é mais fácil formar fósseis com as partes duras do organismo, mas não quer dizer que parte mole nunca vai se formar. A gente viu, né, que pode formar, inclusive a gente viu o mamute, que é um tipo diferente de fossilização que fossilizou as partes moles do organismo. Então tá aqui, né? A incorreta, que era o que a gente queria, a fossilização não é exclusiva, então, das partes duras do organismo, tá? Um exercício agora, um pouquinho, né, para pensar um pouquinho mais. Suponha que paleontólogos descobriram um fóssil no Brasil que pertencia a uma mesma espécie encontrada na África. A explicação para esse fato está no quê? Letra A, deriva continental. Letra B, mutação. Letra C, isolamento geográfico. Letra D, desertificação. Ou letra E, especiação. E aí, gente? Tudo bem, a gente não trabalhou esses conceitos aqui ainda, mas você já consegue pensar e analisar e ir eliminando o que não tem nada a ver com a questão. Então, olha só, tá perguntando aqui, falando que acharam um fóssil que é comum para o Brasil e para a África. Isso pode ser o quê? Como é que a gente explica esse fato? Letra A, pela deriva continental. O que é a deriva continental? A separação dos continentes. A gente pode explicar dessa maneira? Sim, né, gente? Então, se a gente tem um fóssil, tanto na costa brasileira quanto na costa da África, é uma evidência que esses dois continentes já estiveram juntos, né? Tanto é que, se você olhar, eles parecem um quebra-cabeça, eles têm um encaixe bem bonitinho ali, né? Então, a resposta correta é a deriva continental. Olha só esse slide, o que está mostrando aqui? Por exemplo, aqui, onde está verde,
é onde a gente encontra o fóssil desse organismo aqui, que é o mesossauro, que é o primeiro fóssil que apareceu para vocês lá naquele slide de abertura, que falava de evidências evolutivas. Então, veja só, a gente encontra o mesossauro tanto no Brasil, quanto na África, na Antártida, na Austrália, mostrando que esses continentes já tiveram juntos, que eles já tiveram próximos. Por isso que a gente encontra o fóssil desse animal em todos esses continentes. Assim como a gente está olhando ali também um outro fóssil em roxinho, o outro aqui em cor-de-rosa, tá? Então, é uma evidência, sim, de que a deriva continental está acontecendo. Então, olha só que legal, uma evidência evolutiva que também serve como uma evidência de que os continentes estão se movimentando, né? Bem bacana. Um outro tipo de evidência evolutiva, os órgãos vestigiais. Isso é bem legal de falar também, gente. O que são órgãos vestigiais? São órgãos ou estruturas que já tiveram função naqueles organismos lá atrás, nos ancestrais, mas que hoje não tem mais função. Então, estão ali atrofiados, né? Estão sem função aparente, pelo menos. Olha só aqui esse desenho de um esqueleto de uma baleia. Se você olhar, tem dois ossos aqui, que são os ossos dos membros inferiores. E a baleia não tem perna, mas ela ainda mantém esses dois ossos. É uma evidência de que o ancestral dela lá atrás tinha esses membros e que serviam para alguma coisa. Quando o ancestral ali foi para a água, voltou para a água, né? Começou a perder função, porque a forma anatômica da baleia aqui, né, favorece que ela nade melhor. Então ela não precisa mais desses membros. E a evolução por seleção natural foi selecionando os organismos que não tinham mais, mas permaneceu. O que vai acontecer? Pode ser que suma um dia, pode ser que permaneça, pode ser que volte a ter esses membros, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a evolução não é algo que você possa controlar, né? Pode ser que um dia volte a ter função, mas hoje não tem. Outra evidência, tá vendo esse animalzinho aqui? A gente chama de cobra de vidro. Ele parece uma cobra, mas na verdade ele é um lagarto. Se vocês olharem, tem duas patinhas vestigiais. Esse animal ele também anda rastejando. Então, ele não precisa mais, perdeu função essas patinhas, mas elas ainda se mantêm. Vou tentar mostrar para vocês aqui que eu trouxe um exemplar, tá? Então, essa cobrinha aqui de vidro, que na verdade é um lagarto, se vocês olharem, até parece uma cobra, até assusta a gente. Mas aqui atrás, ó, tem um par dessas patinhas bem pequenininhas, que eu vou tentar mostrar para vocês. Estão conseguindo ver aí? Então, olha só que bacana. Essas patinhas, então, vestigiais, são provas, né? São resquícios aqui de membros que esse animal tinha e que hoje não servem mais. Ah, professora, o que vai acontecer com isso? Vai perder? Vai sumir de vez? Pode ser, né? Pode ser que a seleção natural atue para realmente sumir com essas patinhas. Ou pode ser que aconteça o quê? Pode ser que volte a ter função? Também pode. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, demora milhões de anos para mudar a função aqui. Mas está aqui, vocês estão vendo, olha que bacana, né? E humanos? Tem órgãos vestigiais? A gente também tem. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o que a gente chama de apêndice, né? Muita gente já ouviu falar que apêndice só serve para dar apendicite, né? Para inflamar, para ter que fazer cirurgia. Esse órgão, se a gente olhar em outros animais, os herbívoros, ele é bem grandão, né? Olha o tamanho do apêndice de um coelho, por exemplo. Por quê? Porque nesses animais, essa estrutura tem a função de ajudar na digestão. É cheia de bactérias que ajudam na digestão da celulose. A gente não precisa disso, a gente não digere celulose. Então, o nosso apêndice ele foi atrofiando. Por muito tempo, ele foi considerado um órgão vestigial, sem função para a gente. Mas hoje, com pesquisas recentes, descobriu que, na verdade, o apêndice ele adquiriu uma função secundária. Que função é essa? De produção de células de defesa. Tá? Então, hoje, pode ser que vocês ainda encontrem em algumas apostilas, em alguns livros, considerando como um órgão vestigial, por isso que eu estou mostrando aqui. Mas, na verdade, já sabe-se que ele não é um órgão vestigial mais, né? Que ele já adquiriu uma função secundária. Mas, se aparecer, você pode considerar, porque tem muito material didático que ainda considera, porque são pesquisas recentes essas, tá? Mas já estou te dando essa informação. O que mais que eu trouxe para vocês aqui? Nosso olho. Se vocês estão vendo aqui, ó, bem no cantinho, tem uma membrana que a gente chama de membrana nictitante. Se vocês olharem sapo, por exemplo, tem aquela outra membrana do olho lá, que ele fecha, que ajuda o olho ali. A gente não precisa mais disso, mas a gente ainda tem esse resquício dessa membrana. Olha que bacana, né? E ainda tem aqui o osso cóccix, né? Se está mostrando ali, esse osso é uma evidência de que a gente já teve cauda. Sim, a gente já teve cauda, já teve um rabo, vamos dizer assim, né? Eu trouxe para vocês aqui nosso amigo esqueleto, né? Apelidado carinhosamente por a gente aqui por Astolfo, aqui no Aula Paraná, já apareceu em outras aulas aí, principalmente do Fundamental. Se vocês olharem então aqui no final da coluna, tem esse ossinho aqui,
que é uma evidência evolutiva de que a gente já teve cauda, né? Então, o cóccix é um órgão vestigial para a gente, tá? Tá aqui bem bonitinho mostrando para vocês. Conseguiram ver? Então, vejam só, a gente também tem órgãos vestigiais, né? Esses órgãos já tiveram função para a gente um dia e hoje não tem mais, mas ainda tem vestígios deles ali, né? Continuando aqui, um exercício agora. Espécies de animais que vivem em ambientes como cavernas ou no subsolo, com o passar do tempo, foram perdendo ou reduzindo seus olhos, por não terem mais a necessidade de enxergar nesses ambientes. Assim, essas estruturas se transformaram em olhos vestigiais. A explicação acima está de acordo com qual teoria evolutiva? Justifique. Então veja, esse exercício está te falando de um órgão vestigial, no caso de animais que vivem em cavernas, e ele está te dando uma explicação. Essa explicação está de acordo com qual teoria? Do Lamarck, do Darwin ou do neodarwinismo? Então, gente, tá? Essa explicação está de acordo com quem? Então, vamos de volta aqui. Está dizendo que com o passar do tempo foram perdendo ou reduzindo seus olhos por não terem mais a necessidade de enxergar em ambientes. Concordam comigo que esse enunciado aqui está dizendo que parece que esses animais perderam a visão para se adaptar ao meio? Que foi uma coisa proposital? O meio fez com que esse animal se transformasse? Quem que dizia isso? Lamarck. Então, essa teoria está de acordo com a lei do uso e desuso de Lamarck. Então, é uma explicação correta? Hoje a gente sabe que não, né? Que não é bem assim. Que o ambiente, na verdade, ele selecionou os organismos que não enxergavam, porque não tinha essa necessidade, né? De repente, tinha outros sentidos mais bem desenvolvidos. Mas, às vezes, a gente viu que, inclusive, em revistas importantes, famosas, aparece conceito errado. Então, vocês têm que tomar cuidado. Cada vez que lê, não é bem assim. Não é isso que aconteceu, tá? Já tem que ter essa noção aí. Um quiz. Órgãos vestigiais subdiziam estudos de evolução por quê? Letra A. Atuam nas novas gerações com funções diferentes? Letra B. Podem indicar ancestralidade comum entre espécies? Letra C. Permitem comparações entre as teorias evolutivas? Ou letra D. Fortalecem a hipótese da lei do uso e desuso?
E aí, gente, esse aqui teve que pensar um pouco mais, né, para ir eliminando. Então, pode ser uma indicação de ancestralidade comum entre alguns organismos, tá? Então, tá aqui a resposta. A gente já viu, então, fósseis e órgãos vestigiais como provas que a evolução acontece. Mais um aqui, então, embriologia. Olhem essa figura aqui. Vocês conseguem me dizer o embrião do que é cada um desses aqui? Se a gente olhar, ó, são espécies diferentes que o início do desenvolvimento é muito parecido. Vou mostrar para vocês quem que é então. Esse primeiro aqui, um peixe, depois um anfíbio, um réptil, uma ave e um humano. Se a gente olhar o início do desenvolvimento, é muito parecido. Então a embriologia também é uma evidência de que a evolução acontece, que ela existe. Por quê? Porque os organismos eles passam pelas mesmas fases praticamente, eles são muito parecidos e quanto mais aparentados eles são, mais parecidos eles são até o final, né? Se eu olhar, por exemplo, ali o réptil e a ave, é bem parecido, né? Fica diferente ali no final só, mas o resto é muito parecido. Então é uma evidência de que a evolução está acontecendo sim, porque passa pelas mesmas etapas, inclusive a gente mantém estruturas quando a gente é embrião que a gente nem utiliza mais. Um exemplo, a gente já vai ver, um quiz. Marque a alternativa que apresenta estruturas presentes apenas na fase embrionária dos humanos. Isso aqui é conteúdo do ano passado e também do primeiro ano. Vamos ver se vocês lembram. Letra A, fendas faringianas e cauda pós-anal. Letra B, cauda pós-anal e notocorda. Letra C, notocorda e fendas faringianas. Ou letra D, tubo nervoso dorsal e notocorda. E aí, gente? Lembrou? Conseguiu? Vamos lá, então. Fendas faringianas e cauda pós-anal. Fendas faringianas, nos peixes é muito importante, né? Eles têm, então, essa parte aqui, nessa área aqui, que são as fendas, que depois vai ajudar na respiração do animal. A gente não tem mais isso, mas na fase embrionária a gente tem, né? Cauda pós-anal, a gente ainda tem o resquício dela, que é o cóccix que a gente falou. Então, essa parte a gente ainda mantém. Mas as fendas só na época do embrião. Letra B, cauda pós-anal. Eu acabei de falar que a gente tem o resquício que é o cóccix, então não pode ser. Vamos para a letra C. Notocorda e fendas faringianas. O que é a notocorda? A notocorda é como se fosse um bastão mais rígido que a gente tem nessa parte aqui da coluna, né? Que os cordados têm, todos eles. Qual a importância disso? Para sustentar o corpo. Mas a gente tem uma outra estrutura que ajuda na sustentação, que é a própria coluna. Então a gente não precisa mais da notocorda, mas a gente ainda tem essa estrutura no início do desenvolvimento embrionário. Então tá aqui, ó, a gente perde essas duas estruturas ao longo do desenvolvimento, porque elas já não são mais importantes pra gente, mas a gente mantém ali no início, que é uma evidência evolutiva de que a gente é aparentado com espécies lá atrás. Tá? Um parentesco longe, mas tem. Então tá aqui a resposta.
Continuando falando da embriologia aqui, mostrando essas estruturas. Então, esse desenho aqui, ó, onde estão essas manchinhas mais escuras, é onde seriam as nossas fendas faringianas, né, que a gente perde ao longo do desenvolvimento do embrião. E aqui esse outro desenho que vocês estão vendo, está mostrando ali para vocês a notocorda, que é esse bastão aqui meio cor-de-rosa, não sei que cor está aparecendo para vocês. Então, a gente tem lá no início do desenvolvimento embrionário e logo acima o tubo nervoso, que também estava falando na questão. O tubo nervoso, no nosso caso, ele é dorsal, ele fica na parte das costas, mas na maioria dos animais ele é ventral, né? Então, só a parte aqui dos cordados é que tem esse tubo na parte dorsal, tá? Então, bem importante também. Mais um exercício. A embriologia comparada dos diferentes grupos de vertebrados é uma evidência evolutiva de que esses grupos possuem um ancestral comum, porque o desenvolvimento embrionário ocorre. Vamos ver aqui. Letra A, de forma diferentes nas etapas finais do mesmo grupo. Letra B, de forma semelhante nas etapas finais de um mesmo grupo. Letra C, de forma diferente nas etapas iniciais de grupos diferentes. Ou letra D, de forma semelhante nas etapas iniciais de grupos diferentes. E aí, gente? A gente acabou de falar disso, né? Por que a embriologia é uma evidência evolutiva? Porque ela acontece de forma semelhante nas etapas iniciais de grupos diferentes, grupos que não são tão aparentados assim, então ela é uma evidência. Outra evidência, biogeografia. O que é isso? Um pouco de biologia, um pouco de geografia? Sim, a gente estuda então onde ficam os organismos, né, pelo planeta, onde ficam os seres vivos. Se a gente vê aqui, ó, um exemplo aqui do caso dos marsupiais. Os marsupiais são esses organismos que o desenvolvimento começa dentro lá
da barriguinha da mãe e depois termina na parte de fora, né? A gente está vendo ali o principal exemplo que a gente tem é o canguru, mas a gente também tem o gambá e o koala. Se a gente for ver onde ficam esses organismos espalhados pelo planeta, a gente vê que o gambá, por exemplo, está aqui na América do Sul, o canguru na Austrália e a gente ainda tem o koala também nessa região ali. Estão vendo então que estão em diferentes partes do planeta, que hoje em dia já não tem uma conexão? Mas isso é uma evidência de que o ancestral deles ocorreu quando os continentes eles ainda estavam perto, quando eles ainda estavam próximos. E como a deriva continental foi indo, essas espécies foram separadas, essas populações foram separadas, dando origem a espécies diferentes. Então, apesar deles não se parecerem muito, eles têm um parentesco bem próximo, né? Por essa questão de serem marsupiais, né? Os únicos grupos que a gente tem aqui representados. Um outro exemplo, a ema, o avestruz e o emu. Né? Se a gente olhar também, a gente tem na África, na Austrália e na América, aqui na América do Sul. Essas três aves, né, são aves muito parecidas, são parentes muito próximos, estão em continentes diferentes. Por quê? Também uma evidência que tem um ancestral comum que surgiu na época que os continentes eles ainda tinham uma conexão. Conforme foram se separando, foi ocorrendo o processo de especiação, que é a origem a outra espécie, e formou essas três espécies. E tem outras, né, que eu coloquei o exemplo das três só, mas biogeografia também é um exemplo. Outro exemplo, bioquímica. Bioquímica, então, vocês estudaram principalmente lá no primeiro ano, a parte lá da questão do DNA, das proteínas, dos aminoácidos. É comum entre as espécies. Então, é uma evidência de que isso surgiu lá no começo da evolução, nas primeiras espécies que apareceram. E que isso se manteve ao longo de toda a evolução até as espécies que a gente tem hoje. Então, se a gente olhar essa figura aqui, está mostrando, por exemplo, que entre o homem e o macaco, a gente tem bem pouca diferença de aminoácidos diferentes, né? Se eu for comparar o homem com uma lampreia, tem mais diferença, mas mesmo assim tem coisas em comuns. Outro exemplo aqui, se a gente comparar os cromossomos do homem e o chimpanzé, vocês estão vendo que parece tudo igual? Só altera isso aqui, Então o vermelhinho ali é do humano e o azul do chimpanzé. Só muda o cromossomo número 2, que para o chimpanzé eram 2 e para a gente virou um só. O resto é tudo muito parecido. É uma evidência, então, desse parentesco próximo que a gente tem com os chimpanzés. Que bacana, né? Mais um quiz. A biogeografia das espécies pode ser considerada uma evidência evolutiva pelo fato de que? Leiam para mim e a gente já volta a responder. E aí, gente, vamos ler aqui junto? Então, a biogeografia é considerada uma evidência evolutiva pelo fato de quê? Porque indica possível parentesco evolutivo entre espécies? A gente acabou de falar sobre isso. Sim, né? Ela está indicando esse possível parentesco e está indicando que surgiu há muito tempo atrás. Então, sim, é essa a evidência, né? É esse o fato que torna ela uma evidência. Mais um exercício, nosso último de hoje.
O citocromo C é uma proteína respiratória que se encontra em todos os organismos aeróbios. Constituída por 104 aminoácidos, passou por algumas mutações que mudaram esses componentes de posição, mas possui a mesma função em todos os organismos. Para o evolucionismo, trata-se de uma evidência de ordem paleontológica, embriológica, citológica, anatômica ou bioquímica. E aí, gente? A gente acabou de falar também, né? É uma evidência o quê? Bioquímica. Ah, professora, não pode ser citológica? A gente até pode considerar, mas ela está mais para bioquímica. Quando a gente fala citológica, a gente fala da célula, uma coisa um pouquinho maior, né? Continuando aqui, gente, ainda faltou a evidência aqui dos órgãos homólogos e análogos que a gente vai ver na próxima aula, tudo bem? Então, a gente ainda vai falar disso, não se preocupe. O professor Jorge deu a última aula, e sei que vocês gostaram bastante, e ele deixou essa pergunta aqui, né? Se a revolução demora anos para acontecer, como explicar que o Pikachu virando um Raichu? Acho que é assim que fala. Explica essa, Fran. A gente ainda vai falar sobre isso, tá? Mas só para dar uma resposta para vocês, para acharem que eu não fui atrás, tá aqui, ó, gente. A evolução, ela ocorre a nível populacional. Aqui a gente está vendo a nível individual. É um organismo se modificando. Então, já não é evolução. Outra parte importante. A evolução, ela ocorre ao longo das gerações e não em uma única geração, como ocorre no caso da franquia Pokémon, tá? Mas a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, que eu vou explicar com mais cuidado para vocês, ok? Mas tá aqui já a resposta. Então, na verdade, Pokémon não evolui. E eu já te deixo lá, procura então qual é o nome correto. Em vez de evolução, deveria ser o quê? Te deixo o desafio para as próximas aulas. Gente, o que a gente viu na aula de hoje? Evidências de que a evolução acontece. Espero que você tenha compreendido, que tenha gostado. Qualquer coisa, tire dúvida com seus professores. Ou comigo mesmo, né? Estou aqui disponível para isso também. Não deixe de responder as questões no Classroom, tá? E se você não tem acesso, de procurar o material no colégio, porque também está lá disponível para você, ok? Aguardo você na próxima aula, então, para a gente continuar falando de evidências evolutivas.